Quando eu caí, eu perdi a gravação, então tá gravando de novo. Vou compartilhar assim a tela. Então aqui eu listei, esse texto daria uma discussão enorme para a gente fazer. Nós não teríamos tempo suficiente assim numa aula, né? Mas porque cada conceito que o texto toca, ele seria muito rico e problemático assim para a gente tratar. Demandaria muito. Eu listei alguns dos conceitos aqui que me parecem os mais relevantes do texto, tá? Primeiro, esse conceito de aura. Uma das ideias mais básicas do texto, que gera muita confusão em torno do texto também, é essa ideia de que a fotografia implica a perda da aura da obra de arte. Tá? Na medida em que uma imagem se torna reprodutível à exaustão, a aura, que é esse efeito de unicidade, de presença aqui e agora, de autenticidade, de unicidade da obra, estaria comprometida. Então, essa é uma ideia dita assim, em pouquíssimas palavras. É claro que é muito mais complexo do que isso. Tem livros e livros a respeito disso, unicamente desse conceito, tá? Mas é como se o Benjamin estivesse dizendo que a obra de arte perde a sua aura quando é reproduzida. Então, aqui eu tenho o exemplo clássico que todo professor de teoria da comunicação dá quando fala disso, é o da Mona Lisa. Né? Que uma foto da Mona Lisa implica a perda da aura da obra. Que a aura seria esse efeito de unicidade, de autenticidade, o impressionamento que eu tenho diante da obra, única, autêntica, no museu. Na situação assim, onde ela está lá representando todo um legado de uma tradição. Se eu fotografo essa obra e se eu transformo a Mona Lisa num ímã de geladeira, eu comprometi a aura da obra. Tá? Não dá para a gente esquecer, pessoal, que esse texto do Benjamin é um texto do final dos anos 30. Na época, a gente tinha muito pouca teoria sobre fotografia. Tá? Esse é um dos textos, um dos primeiros e mais densos textos de teoria sobre a fotografia. Antes desse texto, o Benjamin já tinha escrito um outro texto chamado A Pequena História da Fotografia, que é de 31. Mas se nós formos baixar mais no tempo, ir mais para trás no tempo, a gente não encontraria mais do que meia dúzia de bons textos teóricos sobre a fotografia. Então, a gente pode colocar esse texto do Walter Benjamin, esse sobre a obra de arte, e esse outro que eu mencionei, A Pequena História da Fotografia, de 31, entre os primeiros textos teóricos sobre a fotografia. Tá? Vale salientar também que esse texto do Benjamin sobre a fotografia também está falando sobre cinema. Então, não é um texto só sobre a fotografia, é um texto sobre as técnicas de reprodução da imagem, que sempre estiveram presentes na história. Desde lá, a litografia, reprodução em chumbo, em pedra, né? Técnicas de reprodução sempre existiram na história da obra de arte, da fabricação de moedas, por exemplo. Mas, no entanto, o que o Benjamin detecta é um novo conjunto de tecnologias de reprodução massiva da imagem e da imagem artística. Né? E isso, essa novidade tecnológica, tendo impacto sobre os conceitos que organizavam a experiência estética, entre eles o conceito de aura. Tá? O conceito de original, por exemplo. Porque numa certa tradição artística, a obra ela tem que ser original, única. Se eu perco a aura, se eu perco o original, se eu perco a unicidade, eu ainda tenho arte,
é isso que o Benjamin está se perguntando. Se eu tenho uma técnica de reprodução massiva de imagens artísticas, eu ainda tenho arte aí? Ou a aura da obra de arte e, consequentemente, todo o conceito que se tinha de arte está irremediavelmente perdido? Tá? Eu quero vê-los, pessoal. Eu fico ansioso aqui com... Não sei se vocês estão me enxergando. Eu posso continuar? Tá muito... Algum acautelamento, assim, alguma dúvida, algum acautelamento para a gente fazer agora? Eu posso seguir? Andressa, Rayane, Carlos, Igor, Maurício, Felipe, Luiz, me autorizam? Calvin, posso seguir? Professor? Feiler. Não, eu estava... Quer falar? Oi? Alguém me deu uma luz, sim. Ah, tá. Eu queria só compartilhar uma coisa que eu achei interessante, né? Lendo sobre essa questão da obra de arte, né? Que o Benjamin ele fala sobre até de um aspecto positivo, né? Dessa questão da reprodutibilidade, né? Que é o acesso, né? E aí a gente tem hoje em dia essa questão do acesso aí relativiza outras coisas, né? Digamos assim, inclusive isso que ele chamou lá de aura. É claro que fazendo um paralelo bem distante, né? Eu fico pensando assim, imagina se ele visse, né? Se ele estivesse vivo hoje e visse a experiência, por exemplo, dos museus virtuais, né? Que a gente tem, e aí poderia subverter, né, toda essa lógica com a qual ele trabalhou lá a questão do espaço, do museu, onde a obra está, e isso que a gente teve um avanço muito grande, principalmente em relação à pandemia, né, a essas visitações virtuais aos museus. Eu acho que é bem interessante a gente pensar também nessa espécie de atualização, que, de certa forma, promoveu o acesso, mas você não tem ainda aquela questão de contato direto, enfim, é uma forma de... Eu fico me imaginando como ele veria isso, né? Sabe que eu acho que ele veria muito bem. Eu acho que ele veria muito bem isso. E eu acho que aí está um pouco assim uma das diferenças do Benjamin com o núcleo duro assim da teoria crítica, né? Porque o Benjamin, pessoal, assim, ele tem um pouco o efeito que é um efeito assim assustador por um lado, que é aquele autor que cada vez que tu lê parece que ele está mais novo. Então, esse é um texto que eu leio, esse texto da obra de arte é um texto que eu leio pelo menos uma vez por ano nos últimos 25 anos. Tenho trabalhado com esse texto, seja na cadeira de teorias da comunicação ou em outras cadeiras, né? Usei na minha tese. Então, é um texto que eu nem não sei quantas vezes eu já reli até hoje, provavelmente umas 25, 30 vezes. E ele tem esse efeito de parecer cada vez mais atual, né? E mais capaz de te dizer coisas que não te dizia na última vez que foi lido, né? Então, tem um livro do Ítalo Calvino que se chama Por que Ler os Clássicos, se eu não me engano, e uma das características que ele dá para um livro clássico é essa, assim, de um texto que parece que está sendo sempre lido pela primeira vez e que parece sempre novo. E um pouco a impressão que eu tenho desse escrito do Benjamin assim, é isso, assim, que é um texto que tem uma capacidade meio inesgotável de se renovar, de se atualizar, e eu não sei como é que se gera isso assim também, né? Qual é a propriedade, o que está inscrito ali no pensamento desse autor, ou ele se coloca, um pensamento que se coloca num lugar assim, em que ele não perde a atualidade naquilo que ele diz, né? Então, ele ocupa uma frequência, ele discute as coisas de um determinado modo, numa frequência, assim, num âmbito, que aquela discussão não se desatualiza nunca, parece.
né? E eu acho que isso é muito raro, assim, de tu encontrar autores que consigam produzir, pensar com especificidade, mas num nível assim, né? Então, eu fui meio revendo coisas para esse nosso encontro de hoje, assim, e eu me lembrava muito do que o Benjamin estaria dizendo sobre memes hoje em dia, né? Tu trouxe aqui essa questão dos museus virtuais, por exemplo, né? E eu fui meio que brincar com isso, assim, né, pessoal? Até, me desculpem, porque sou até como uma coisa, assim, de essas brincadeiras aqui com a Mona Lisa, né? Com as reproduções infinitas da Mona Lisa, assim, né? Fui meio brincar com isso. Isso é bobo. Eu achei engraçado, assim, mas é bobo, assim, e ao mesmo tempo é disso que o Benjamin está falando, sim, né? Claro, guardadas aí as cautelas necessárias, né, para dar conta desses fenômenos, assim. Por exemplo, eu me vi também catando essa lista aqui, ó, das fotografias mais conhecidas da história, né? Ou seja, as imagens mais reproduzidas do mundo até hoje. Isso é muito curioso, né? Eu, basta vocês lerem, eu nem preciso mostrar quais são as imagens aqui, basta vocês lerem a lista, eu imagino que vocês já saibam quais são essas imagens. Essa dos Beatles atravessando a Abbey Road, todo mundo sabe qual é, né? Obviamente. Essa do Einstein mostrando a língua também. Todo mundo sabe qual é. Essa imagem foi apropriada por um designer também. Essa imagem do Einstein. A da menina afegã, vocês lembram qual é? Certo? Vocês sabem, vocês já viram muito todas essas imagens. Talvez a do Che Guevara, obviamente, vocês sabem qual é. A do beijo da Times Square também, imagino que sim. Né? O massacre da Praça Celestial, que é o cara aquele na frente dos tanques. Né? Então, todas essas imagens foram exaustivamente reproduzidas. Aqui estão elas. Eu achei curioso isso. É meio bobo, mas eu achei curioso, tá? Desculpem estar trazendo para a sala de aula aqui. Mas são essas imagens aqui. A menina afegã, que depois foi reencontrada 30 anos depois. Isso é uma foto da National Geographic, da revista National Geographic. O beijo na Times Square. O Che Guevara. O massacre da Paz Celestial. O ataque, a bomba atômica em Hiroshima. É, né? Deixa eu ver qual é o nome da foto. É Pan Thi Kim Phu. Né? Essa é uma foto do Vietnã, de uma menina vítima de Vietnã. napalm. Exatamente, exatamente. Exatamente. Essa execução de um guerrilheiro Vietcong também. Né? Também no mesmo contexto, eu acho, de um monge budista. Né? E essa outra aqui, da década de 30, na Grande Depressão, nos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, essas são as 10 imagens mais reproduzidas do mundo. Não sei se são as. Aí tá, eu li uma matéria que falava disso, que juntaram fotógrafos e de publicações renomadas da área e fizeram essa lista. Chegaram nessa lista, assim. E eu fiquei pensando o que o Benjamin tem a ver com isso, o que o Benjamin diria sobre isso, né? Já que em 1933, 36, desculpa, 35 ou 36, dependendo da versão que a gente considerar, ele já vinha se preocupando, então, com esses fenômenos assim de reprodutibilidade. Tá? E a gente poderia dizer também, pessoal, que a gente discutiu aqui nós, o objeto de estudo da comunicação. O que fizemos nós se não examinar isso? Os fenômenos de reprodutibilidade, de replicação, de circulação de textos e imagens na sociedade. Né? É como se fosse assim, como se o Benjamin tivesse, eu acho, que esse texto do Benjamin sobre a obra de arte aí, ele dá elementos para a gente pensar o objeto de estudo da comunicação.
como se essa ideia da reprodução técnica fosse uma sugestão de objeto de estudo para a nossa área. Né? Que todos nós, de alguma medida, estamos estudando, queiramos ou não, modos de reprodução técnica, instâncias de reprodução técnica, consequências de reprodução técnica, efeitos de reprodução técnica, de circulação, de colocação em trânsito, em visibilidade máxima, acentuada de discursos visuais, imagéticos, textuais, o que for. Né? Então, me parece assim que esse conceito benjaminiano de reprodução técnica ele nos ajuda, inclusive, a amadurecer uma discussão sobre epistemologia da comunicação. Né? Fabrício? Diga. Irina, vou trazer aqui mais um elemento que está surgindo aí sobre essa reprodutibilidade técnica que tu mostrou os memes aí, e eu não sei se vocês já ouviram falar de NFT, que é uma espécie de criptomoeda, né? Que nesse ambiente abundante da internet, de sistema abundante, as pessoas, artistas estão vendendo suas obras de forma exclusiva por meio de NFTs, que são tipo códigos criptografados. Isso. É exclusivo. Por exemplo, o primeiro tweet da Rihanna, sei lá, enfim, ele é vendido de forma exclusiva para quem compra essas criptomoedas. Então, agora no dia 4, o Star Wars lançou uma coleção de 800 itens só para colecionadores. Então, na contramão de todo mundo ter todas as coisas, né, dessa reprodutibilidade, de alguma forma, os artistas, ou, enfim, tem um movimento de música, tem um movimento de arte, que está fazendo com que tudo que pode ser reproduzido de forma muito fácil seja criado esse sistema de exclusividade para a abundância, né? Então, eu também fiquei pensando o que o Benjamin pensaria disso, dessa volta áurea, entende? Esse movimento contrário de tentativa de volta áurea, e aí sem definir o que é arte ou não, né? Se um meme é uma arte ou não, porque eu também não vou entrar nessa questão. Mas, sim, enfim, são questões desde obras musicais, passando por tudo sendo vendidas por criptomoedas. Sim. Entra naquilo que a gente estava comentando, né? Parece que o autor, o que ele disse, meio ainda nos ajuda hoje a pensar fenômenos, né, atuais, assim. E tem e aí que tem uma outra coisa também que tu comentou, assim, que é assim, ó. A rigor tem muita briga entre os comentadores sobre o que o Benjamin disse, afinal, sobre a perda ou não da aura, né? Ele não é taxativo, assim, nunca, em nenhum momento, né? Isso, aliás, é uma estratégia retórica do Benjamin também. Talvez é isso que o torne um clássico, assim. Que parece que em momentos da argumentação do Benjamin ele hesita e ele se mantém numa hesitação, assim, né? E isso faz com que o leitor se veja obrigado a atuar dentro do texto do Benjamin e aí completá-lo, vamos dizer assim. Isso faz com que o texto se mantenha um pouco sempre a ser completado, né? O Benjamin ele nunca é taxativo sobre a perda da aura ou não, tá? Porque, por exemplo, mesmo quando ele discute a fotografia, eu vou mostrar outras imagens logo adiante, ele chega a dizer que mesmo na fotografia, em algumas fotografias, a aura ainda subsiste, né? Então, as posições do Benjamin são sempre um pouco ambíguas, assim, ele sempre oscila um pouco em relação ao que ele está dizendo, né? E isso é muito produtivo, eu acho, porque nos faz pensar, né? E nos faz trazer o texto conosco, assim, para as coisas que a gente quer, né? E até porque, por exemplo, numa dessas formas de oscilação do autor, ele vai dizer que a experiência aurática ela vai ser reencontrada em outro lugar, né? Caso a aura da obra de arte tenha se comprometida, a experiência aurática ela vai
ser encontrada em outro lugar. Por exemplo, ele fala assim que a aura migrou para o campo da política, porque a política se estetizou. A experiência aurática ela é reencontrada como a experiência de fascínio diante de um líder fascista. Né? Um pouco também a ver com aquilo que a gente comentou na semana passada. Né? Se eu não tenho mais o fascínio pela aura da obra, a aura eu passo a reencontrá-la como fetiche da mercadoria, por exemplo. De enxergar um sapato que eu quero muito numa vitrine de uma loja e me relacionar com aquele sapato como eu me relaciono como uma obra de arte no museu. Né? Então, a discussão do Benjamin vai ganhando sutilezas assim, que se torna quase impossível para a gente dizer qual é a posição do autor, se ele afirma o fim ou a sobrevivência da aura no contexto da reprodução das imagens numa sociedade em que as imagens se reproduzem exponencialmente. Né? Então, mas enfim, acho que é isso, que é um autor muito rico, muito clássico, muito rico, porque teria essa capacidade, então, de nos... Fabrício. Diga, Andressa, por favor, você, vai. Isso. Quando a gente fala de uma reprodutibilidade, como... Vamos pegar como exemplo os memes ali da Mona Lisa, né? Tu não poderia falar não necessariamente no fim da aura da obra, mas uma transformação da aura, porque aí tu muda o objetivo daquela obra e tu transforma ela numa nova coisa. Que ela já não é mais o original, mas ela se torna meio que um novo original. Sim, é isso que a gente está discutindo. Eu não sei se a aura... E aí, a sensação que eu tenho do Benjamin é que se ele tivesse vivo até hoje, ele estaria reescrevendo esse texto até hoje. Sim, provavelmente. Acho que sim. Porque aí que está, ó. Ele não é taxativo em dizer se morreu ou não morreu, se transformou, como está se transformando, né? O que a gente tem assim nesse texto, pessoal, é um autor que tá. O título do livro dele se chama Passagens, né? O título do livro é Passagens. E é um autor que ele está tentando flagrar uma alteração no regime histórico, assim, na sensibilidade histórica. A gente não pode esquecer que o Benjamin é um autor que está falando sobre um contexto da metrópole, de Paris, da cidade, né? Ele está pensando muito a história em transformação, assim. A gente não pode nunca esquecer disso, né? Então o Benjamin está pensando a cidade moderna, ele está pensando na emergência da cidade moderna, todo um conjunto de alterações sensoriais, assim, toda uma estética no sentido sensorial, não é só na estética no sentido da obra de arte, das belas artes, isso é muito importante. Quando o Benjamin está falando em estética, ele não está falando só em belas artes, mas ele está falando meio numa doutrina da percepção estética. Né? Ele fala muito no texto, é um conceito que eu não coloquei aqui, vamos ver como o texto é rico. Ele fala numa expressão que é o novo sensorium, como se fosse a nova sensibilidade que emerge nesse período histórico. Né? Essa nova sensibilidade tem a ver com as metrópoles superpovoadas, com carros em movimento, bondes atravessando o centro das grandes metrópoles, pessoas sendo atropeladas, né? O risco de toda ordem ameaçando a integridade física do sujeito, né? O surgimento dos meios de comunicação, as técnicas de montagem do cinema. Então, ele está falando sobre um conjunto de transformações cognitivas, assim, que derivam de transformações materiais. Por que ele pensa isso? Porque o Benjamin é um autor marxista. E que eu coloquei aqui, ó, cultura material, do lado do inconsciente óptico, como vocês estão vendo ali. Porque ele diz isso. Eu quero me referir às mídias e esse substrato material da vida na sociedade, porque na medida em que essas coisas se revolucionam, a nossa sensibilidade muda. O nosso aparelho cognitivo se reorganiza. Ele é interpelado de outro jeito. A gente cria anticorpos, vamos dizer assim, para habitar a cidade moderna.
E esses anticorpos é a nossa capacidade histórica, assim, de lidar com essas novas linguagens, de entender a gramática do cinema, a gramática da fotografia, de trabalhar, de nos tornarmos assim multimídias, vamos dizer assim, fazermos coisas em simultâneo com outras. Então, é esse conjunto de alterações mentais, perceptivas, sensoriais e estéticas que esse conjunto deriva de um conjunto de alterações na ordem do mundo material, do cotidiano material vivido. Então, é esse conjunto de alterações que o Benjamin está tratando. E a discussão sobre a perda da aura se insere aí. Né? Ele está localizando uma transformação. Agora, o que vai acontecer aí? Então, é como se ele tivesse mais interessado em flagrar a transformação do que o desfecho disso. Né? Então, é aí, nesse ponto, se há ou não, como a aura se transforma, para onde é que ela vai, é aí que o Benjamin para, aí que ele hesita, e aí que a discussão dele trava de algum modo. Né? Então, por que isso? Porque ele é um autor que quer falar sobre aquele lapso de tempo em que o tempo muda, em que o período histórico muda, em que a percepção muda. Né? E ele quer registrar isso. Né? Ele tem uma série de imagens sobre isso, a gente poderia discutir isso de muitos modos, tá, pessoal? A gente precisaria ler mais coisas do autor, porque o Benjamin também é meio um labirinto, né? Eu entro por um texto e daqui a pouco eu estou saindo num outro texto dele. Os textos dele meio que levam uns aos outros, assim. Né? A própria discussão sobre aura, por exemplo, que a gente está fazendo aqui agora, ela não é uma discussão que está nesse texto do Benjamin só. Num escrito anterior que o Benjamin fez sobre o Ashish, ele já discutia a aura como experiência mística. A aura, o termo aura é um termo teológico. É um termo que refere à auréola que a gente encontra nas representações dos santos, assim, em algumas obras de arte. Então, aura não é um conceito estético, é um conceito teológico que o Benjamin aplica para dar conta de fenômenos estéticos. Né? Então, aura, mesmo esse conceito só, não é um conceito que está só aí nesse texto do Benjamin. Né? Eu mencionei outros conceitos aqui importantes desse artigo, né? Só desse artigo sobre a obra de arte. A ideia do inconsciente óptico, que ele diz assim, para resumir, ele diz que a realidade está para a fotografia, assim como o paciente está para o analista, para o psicanalista. Isso é o que ele chama de inconsciente óptico. Ou seja, ele quer dizer o seguinte, que a fotografia nos faz ver, nos permite ver coisas que não vemos ao olho nu. Ou que vemos, mas que não nos damos conta que vemos. Né? Que é um lapso de instante que a fotografia registra. Ou é a fotografia de alguma coisa muito pequena que eu vejo, mas não me dou conta que vejo. Né? Então, ele fala que isso é o inconsciente óptico que a fotografia nos aciona, nos promove. Né? Que nós passamos a ver o mundo através da fotografia, assim como o psicanalista vê o paciente. Né? Então, o conceito de reprodução técnica, o conceito de valor de culto e valor de exposição, isso tem a ver com a aura. Porque ele diz assim, com um comentário que alguém fez aqui anteriormente, que no contexto da perda da aura, a obra perde valor de culto, mas ganha valor de exposição. Acho que foi a Irina que disse. Né? E como se estivéssemos agora buscando reencontrar valores de culto noutras coisas. Né? Então, conceito, valor de culto, valor de exposição, são conceitos do Benjamin. E são conceitos francamente marxistas, porque são inspirados nos conceitos de valor de uso e valor de troca do marxismo. Né?
Então, assim, eu não queria, pessoal, assim, que a gente ficasse toda a aula, a gente tem que chegar no Barthes em algum momento. Não queria que a gente ficasse toda a aula no Benjamin, mas teria muito para ver, assim, tá? Eu só trouxe uma outra curiosidade, assim como trouxe lá os memes da Mona Lisa ali, que alguém me passou essa semana uma definição. Essa é um trecho de uma entrevista de uma escritora argentina chamada Selva Almada. Ela lançou um livro recentemente e aí lhe perguntaram assim, que palavra se aproxima do conceito de aura que o Walter Benjamin... Em Guarani, que palavra se articularia ao conceito de aura do Walter Benjamin? E ela fala que tem uma palavra em Guarani que seria o equivalente ao conceito benjaminiano de aura. E ela dá essa resposta, eu achei muito interessante isso, resolvi trazer, que é o conceito de Nandiverá. Nandiverá, que significa literalmente o relampagueante brilho de la nada. Não sei como traduzir isso. O brilho resplandecente do nada. Então, esse conceito poderia ser uma boa definição de aura, entendida como reserva de distância e de vazio que faz reluzir fugazmente uma coisa, arrancando-a por um instante de sua ordinariedade. O termo Nandiverá também se aplica a algo destacável por sua ausência, algo que brilha por sua ausência. Né? Então, eu achei curioso esse conceito em Guarani que ressoa, então, o conceito benjaminiano de aura. E aqui tem imagens essas ilustrativas, aí como a gente viu. Então, aqui, é isso que eu mencionei anteriormente, né? Que em 31, nesse artigo sobre a pequena história da fotografia, o Benjamin já está falando de aura, desse modo aí, como de uma distância sinistra na qual o olhar é sugado. Olha só que curioso isso, né? A aura parece ser vista como um contínuo espaço-tempo criado pela própria obra de arte, no qual ela envolve a si mesma e ao seu espectador. Esse contínuo seria a história, a memória e a tradição. Tem um texto do Didier Huberman que ele define a aura como a sensação assim de que a obra nos olha. De que a percepção da aura tem a ver com essa percepção de sentir-se olhado pela obra. Então, ou seja, todas essas definições, por mais herméticas que pareçam, elas dão conta, sim, de um modo de ser da obra para o olhar de alguém. Tá? Então, como tem um efeito de presença, vamos dizer assim, que está para além da própria obra. A obra produz um efeito de presença no espectador. Como se estivesse viva, assim, eu poderia dizer. Ou como se ela estivesse materializando ali para alguém alguma coisa que está para além da obra. Então, é nesse sentido. A obra torna presente algo que está ausente. Essa é um pouco a definição, assim. É como se aquela presença ela é maior do que ela própria para alguém naquele momento. Então, o aurático teria a ver com isso, sim. Né? Então, não é uma característica somente da obra, mas ela é uma característica da relação na qual a obra se insere com alguém. Tá? Então, isso é muito importante, pessoal. Quando a gente está falando da aura da obra de arte, segundo Benjamin, a aura não é só uma característica material da obra em si, mas a aura é alguma coisa da relação. Ela está no hiato que liga a obra a uma consciência, a um olhar, a alguém que olha. Tá? Então, enfim, eu teria mais detalhes para dar, tem uma dissertação de mestrado só sobre esse conceito, muito interessante. Tem outros textos só sobre o conceito de aura. É um conceito muito tratado e muito mal tratado, como a gente viu também. Muito intrincado, ele tem esse fundo teológico, então. Aqui tem mais algumas coisas que eu trouxe sobre isso, assim, né? O Benjamin está formulando, então, uma estética materialista, né?
Então, aqui está, em 35, quando escreve a primeira versão, Benjamin está numa fase materialista. Está envolvido com a escrita do livro, Passagens. A discussão sobre Áurea se insere nesse contexto de preocupações com a transição, com a passagem para a modernidade e com a possibilidade de formulação de uma estética materialista. Então, estética materialista o que é? É o contrário de uma estética idealista. É uma estética que considera os efeitos materiais da obra, principalmente. A relação fruitiva material concreta em que a obra vai se dar para alguém, com alguém. Né? Então, é uma estética que tenta pensar a obra de arte sem esses conceitos de gênio, de originalidade, de catarse, de sublime. Esses conceitos todos são conceitos que presidem uma estética idealista, né? Em que a obra é sempre uma transcendência. O Benjamin, ele quer entender a obra na sua materialidade, indo para a materialidade da relação fruitiva em que a obra ocorre para alguém. Né? E aí ele vai formar, então, ele vai tentar formular essa estética materialista. Tá? Bom, aqui as imagens mais reproduzidas, então, da história, vocês já estão cansados de ver. E aí nós chegamos no Barthes, que é o nosso principal compromisso de hoje. Agora eu tenho aqui 15 para 6, vamos fazer uma paradinha de 5, 10 minutos, depois a gente volta com o Barthes até às 7, tá? Pode ser, pessoal? Beleza? Valeu. Pausa. Tá gravando. Então, bom, enfim, a gente vai... a gente estava conversando ali, né? A Andressa fez uma questão. E eu vou mostrar umas imagens, tá? Sobre as quais a gente falava agora há pouco, assim, e que vão nos dar elementos também para a gente pensar, seja o Benjamin, seja o Barthes, seja eventuais relações aí, assim, meio indiretas entre os dois, tá, pessoal? Então, assim, aqui a gente tem o grande Roland Barthes, né? Essa é uma das... Eu tenho 2 edições do livro. Essa que está maior aqui e essa outra amarela ali embaixo, também da Nova Fronteira, né? Acho que o que tem em circulação no Brasil aí, eu não me lembro qual era a edição que o Daniel mostrou, que tem na semana passada, o Daniel acenou de lá com uma edição da Câmara Clara, né? Não sei se ela está aqui. Essa edição mais esverdeada aí é a edição portuguesa do livro, também a gente pode, às vezes, encontra em algum sebo e tal, né? Mas imagino, acho que são essas 5 edições que a gente tem. Essa também. Essa aí. Exatamente. Então, essa é mais uma, aquela que a Andressa mostrou ali. Bom, então, enfim, é um livro muito conhecido, circulou muito, tá? Como eu disse, é um livro tardio do Barthes. O Barthes termina o livro ali por setembro, outubro de 79, encaminha para a editora e o Barthes sofre um acidente, então, em janeiro de 1980, mais ou menos, em janeiro de 1980. Recentemente, se comemorou o centenário do nascimento do Barthes, e aí um autor francês chamado Laurent Binet escreveu um livro cujo título era Quem Matou Roland Barthes, que é uma obra de ficção, mas eu estava relendo trechos também aí nessa semana, porque é um belo exercício, assim, de teoria e ficção. E o Laurent Binet descreve a cena da morte do Barthes, relata, assim, ficcionalmente a cena da morte e tal, mas certamente ele está consultando as entrevistas, as notícias, as informações, as biografias do Barthes, os estudos feitos biográficos sobre o autor e tudo mais, ele descreve tudo isso, né? Só que
ele levanta, o livro é muito interessante, pessoal, porque levanta a tese de que o Barthes não teria sido morto acidentalmente, de que ele teria sido assassinado, né? E o Barthes, por uma razão lá que o livro vai apresentar também, tem a ver também com a própria pensamento teórico que o Barthes deixou, né? Mas de todo modo é muito rico assim o texto também, porque nos dá um acesso, embora ficcional, à figura pessoal do Roland Barthes, né? Então, que era um crítico assim, muito reservado, erudito, tributário da alta literatura francesa, na qual ele transitava, né? O Barthes teve alunos brasileiros, assim, ele tem comentadores brasileiros muito importantes, entre eles a Leda Mota, a professora Leda Mota, e a professora Leila Perrone Moisés, acho que ambas são de São Paulo, foram alunas dele. Escreveram muito sobre o Barthes e também escreveram de modo, às vezes, bastante pessoal, assim, relatando a relação delas com o Roland Barthes pessoalmente, na condição de alunas, né? Enfim, assim. Então, acho que são no Brasil as principais comentadoras aí e representantes do legado do Barthes, né? Esse livro, então, acho que ele não sei se é o livro mais vendido do Roland Barthes, o Fragmentos de um Discurso Amoroso. Talvez tenha sido o livro mais vendido. Eu lembro que logo que eu vim morar aqui em Porto Alegre, em 95, eu vi uma adaptação para o teatro desse texto do Barthes, Fragmentos de um Discurso Amoroso, né? Então, uma companhia daqui encenou, assim, e... Fabrício? Oi? Alguém? Me lembrei agora também, dentro desse registro do que tange a ficção e a realidade, que tem um livro chamado A Trama do Casamento, não sei se alguém conhece, mas que é daquele autor, o Jeffrey Eugenides, que escreveu As Virgens Suicidas, que ele faz um livro sobre uma personagem que justamente num curso de pós-graduação de comunicação, ela entra em contato com o fragmento do discurso amoroso e aquilo movimenta a vida dela de modo ela tipo meio que começa a seguir o livro de modo a viver os relacionamentos amorosos dela. Muito legal, muito É muito legal. interessante. Vou catar isso aí, Lucas. Muito bom. Vale a pena. Vale a pena. Eu estou dizendo isso também, pessoal, porque a leitura do livro do Laurent Binet me motivou muito no meu atual projeto de pesquisa, que é de misturar, assim, construir histórias de ficção que mobilizem o pensamento teórico, né? Vocês verão isso, né? E de que hibridizar esses discursos, transitar de um por outro, meio como se eles não fossem distintos quase, né? E de buscar, assim, produzir uma tensão entre ambos, assim, né? Entre a teoria e a ficção, né? De certa forma, eu poderia dizer que o próprio livro, esse do Roland Barthes, A Câmara Clara, que vocês leram, é um livro de ficção teórica. Ele pode ser lido como uma espécie de teoria poética da fotografia, assim, né? Ou de uma fenomenologia poética da foto, né? Tem aí um quê, um ar, uma aura, vamos dizer assim, de ficção nesse livro do Barthes, assim, né? Claro que tem aí a habilidade do escritor, né? Presente, assim, né? Talvez não as regras de um gênero literário, de um gênero ou outro, né? Seja mais fácil a gente tipificar então esse escrito como um ensaio, né? Mas de todo modo tem aí o traquejo assim de um escritor em ação, né? Pelo modo como ele trata não só a língua, o idioma, mas também a própria memória dele, né? A própria memória pessoal, né? Como ele, de certa maneira, o Barthes, eu acho, eu estou meio implicado nessas questões, tá, pessoal? Que eu acho assim, não é à toa que ele virou um personagem de um livro de ficção, sabe? Eu acho que ele já vinha se fazendo tragar pela ficção, ele próprio, assim, antes do livro do Laurent Binet de 2015. Entende? Eu acho que o próprio Barthes construiu para si um devir ficção, para si, para sua obra, que faz com que o livro do Laurent Binet seja quase uma etapa a mais num processo que já estava aberto, já estava deflagrado, assim. E a Câmara Clara está aí um pouco para anunciar isso, né? Então, o livro sai em 1980, né, 2 ou 3 meses depois do falecimento do Barthes.
Então, ele não morre na hora, né? Ele ainda sobrevive algumas semanas no hospital, né? Mas ele era um fumante inveterado, assim. Vocês verão nas imagens, se forem ver as fotografias do Roland Barthes, vocês verão ele geralmente fumando. Aqui não, mas geralmente ele com um cigarro na mão, assim. Então diz que ele tinha problemas de saúde, assim, tinha uma saúde frágil, e fumava muito. Então que na realidade o acidente só Fabrício, Oi. ali na capa ali do Novas Fronteiras, o desenho dele ali, ele segurando 2 cigarros, um na boca e um na mão, ali, na capinha ali. Aquele É. É verdade. É verdade. Né? Então, assim, a gente for fazer um recorrido pelas imagens do Roland Barthes, eu tenho um pouco um fascínio por isso, assim, também, sabe? Não sei por quê, assim, que é de querer ver as fotos dos autores, de querer ver como é que eles se vestem, como é que é o corte de cabelo. Eu não sei por que isso, mas é um tipo de curiosidade, assim, para saber que altura o cara tem, quanto pesava, onde é que ele ia, essas coisas prosaicas, assim, né? Não sei por que explicar essa curiosidade, né? Mas, enfim, só para dizer, assim, que o vértice, o Barthes já estava nesse vórtice aí, nesse vértice da ficção, assim, né? Ao longo da sua vida. De forma que esse próprio livro aqui, eu tenho levantado trabalhos que fazem essa mistura da teoria com a ficção, e eu poderia incluir a Câmara Clara dentre esses estudos. Assim. É um livro teórico, mas é um livro de ficção. Ele pode ser lido como um livro de ficção, né? Então, ele está num lugar assim, do ponto de vista dessa sua conformação narrativa textual, que não é um lugar habitual dos textos acadêmicos, tá? Vale reconhecer, pessoal, também que esse é um livro de 1980, é o último livro do Barthes, escrito por ele. Então, no começo da vida acadêmica, na década de 50, o Barthes ele é um semiólogo rigoroso, assim, no sentido, pretendia fazer da semiologia um instrumento teórico de análise dos discursos, de análise científica dos discursos sociais, não só dos discursos escritos, mas de todos os discursos sociais, seja a moda, seja uma luta de telequete, né? Seja um prato de comida, uma bandeira, a vestimenta de um militar. Então, ele se dirigia, no começo da vida dele, por volta do final da década de 50, o livro Mitologias é um livro recheado de pequenas crônicas, assim, quase, muito agudas do ponto de vista analítico, em que ele está decifrando fenômenos e aspectos da cultura francesa do final da década de 50. Né? Tu dá uma conferida aí, Lucas, o Calvin tá entrando aqui, eu admito. Pois é, ele já pediu várias vezes para entrar, mas eu acho que fica caindo a conexão dele, porque ele já pediu várias vezes. Sim. Então, assim, ó, tem a trajetória do autor aí. Então, ele começa os seus primeiros escritos de modo muito rigoroso, semiólogo rigoroso, científico, vamos dizer assim, tentando fazer da semiologia sua ciência. E à medida que vai produzindo e escrevendo e tal, ele vai perdendo a crença na viabilidade do projeto semiológico enquanto projeto científico. E os textos do Barthes vão ficando cada vez mais poéticos, vamos dizer assim, entre aspas, cada vez mais confessionais, cada vez mais íntimos, cada vez mais autoanalíticos, cada vez o Barthes se entregando assim, ao que ele chamou de o prazer do texto, por exemplo, né? Ou fazendo da escrita em si, do prazer na escrita, soltando-se na escrita, e fazendo disso, dessa estratégia de escritor, a sua forma de conhecer e estar no mundo. Né? Abrindo mão de uma pretensão cientificista que ele teve na década de 60, no momento de uma semiologia mais científica, numa fase mais científica da vida do Barthes. Né?
Então, e a Câmara Clara, ele é como se fosse o ápice desse processo, de um autor que vai se desprendendo do compromisso com a cientificidade, vamos dizer assim, e que vai se entregando para um conhecimento que advém do puro prazer da escrita, né? Da pura de jogar-se assim num fluxo criativo, analítico, de criação de conceitos, aparentemente sem rigor, tá? É claro que isso aí tem implicações críticas, né? O Barthes foi criticado, obviamente, sobre isso, né? Talvez ele era o grande Roland Barthes, né? Não sei se isso até que ponto é recomendável para todo mundo, né? Esse mergulho assim na escrita pela escrita, né? Mas enfim, isso são discussões que a gente pode fazer mais adiante, né? Se não hoje, esse tema vai voltar, porque eu estou mexendo com esse tema também, né, pessoal? Na minha pesquisa, assim, pensando aí, então, essa epistemologia, essa episteme, né, essa força epistêmica, ou os problemas epistêmicos que derivam dessa aposta na escrita literária como recurso para o questionamento comunicacional, né? Então, a gente vai voltar certamente, até porque o Barthes é um autor que está citado num texto, naquele livro, quando eu analisei lá o Eu Amo Dick, o Barthes está lá. Então a gente vai voltar lá na frente para discutir o Roland Barthes, tá? Nessa sua fase aí mais pós-estruturalista, porque é isso que está em causa. O Barthes começa muito estruturalista no final dos anos 50 e vai virando ele próprio pós-estruturalista até o momento da sua morte, em 1980. Tá? Então, essa discussão do Barthes com a fotografia é uma discussão que ele vinha já ensaiando desde os anos 60. O Barthes tem outros dois textos bem clássicos sobre a fotografia, que são esses aí, a mensagem fotográfica e a retórica da imagem, né? Esses dois textos são produzidos num período em que ele está tentando extrair da semiologia o seu potencial científico, então, para dar conta das retóricas visuais, né? Em especial da retórica da fotografia. E é muito próprio, assim, muito representativo desse momento, pessoal, uma análise que ele faz desse anúncio de publicidade. Então, naquele primeiro texto ali, eu acho que é no Retórica da Imagem, agora não me recordo qual dos dois, eu acho que é no Retórica da Imagem, ele faz uma análise dessa peça de massas aí, dessa publicidade de massas. E essa é uma análise clássica das teorias da comunicação. Primeiro porque tem esse sentido assim, de um autor, um grande intelectual, vinculado ao pensamento francês da época, se dedicar a analisar um objeto prosaico como esse, uma campanha de uma massa, né? A campanha publicitária de uma massa. E o Barthes vai lá. Então, a gente está falando de um texto aqui que é da primeira metade da década de 60. Então, tipo, qual é a relevância desse caso aí, né? Para a história do conhecimento, assim. Quer dizer, o que a teoria crítica faria com isso? Com essa peça publicitária? Jogaria na vala comum da manipulação das massas pelo público. Das massas. Das massas que eu digo das massas que eu digo no sentido assim, da multidão, né? Não da massa aqui. Aliás, seria um bom nome para um restaurante, né? Cultura de massas. Tá? Mas enfim, vamos seguir. Então, assim, no começo da década de 60, o Barthes está dando atenção para esse fenômeno aqui, né, pessoal? E ele tenta criar um método para analisar isso e problematizar esse uso da fotografia aí. Claro que a fotografia publicitária em específico, que ele está falando, né? Então ele fala até isso, é uma fotografia que ela tem um propósito específico, que é vender um produto. Então ele vai discutir várias coisas, características dessa mensagem aí fotográfica e tal. E um dos pontos interessantes do texto, é um texto curto, são textos breves, é rápido de ler, mas são muito agudos e muito
inaugurais também, né? Ele fala disso, do paradoxo da imagem fotográfica, que é esse fato de que a fotografia é uma mensagem, mas não tem um código, né? Então, numa mensagem escrita, eu tenho lá o código, que é o alfabeto, que são as palavras que eu vou formar, cada uma tem significado. Essas palavras são combinadas conforme regras de combinação sintática entre elas, né? Então, eu tenho lá um código, né? E eu derivo as mensagens do uso desse código, né? E aí, o paradoxo da imagem fotográfica é que ele diz, ela é uma mensagem, sim. Tem uma mensagem aqui. Mas é uma mensagem a respeito da qual eu não consigo depreender o código da qual ela deriva. Qual é o código de uma imagem? Né? Quais são as regras de combinação? Quais são os termos? Quais são os elementos que compõem esse código? Né? E aí ele faz uma distinção, tá? Tá ali, mas ele vai, antes disso, ele vai se perguntar, então, como é possível pensar num código analógico? Não soa mesmo paradoxal pensar na linguagem fotográfica. Como assim linguagem fotográfica? O que é linguagem fotográfica? Né? Então, ele se pergunta, sendo uma representação analógica do real, sendo uma reprodução mecânica do real, posso entender mesmo assim a fotografia como um sistema de significação, como um código, como uma linguagem, como fazem os linguistas em relação aos textos verbais? Porque aí que está a questão. O paradoxo é esse, que a fotografia é ao mesmo tempo a pura analogia, a imagem do mundo, e ao mesmo tempo é também fruto de um código. Né? Então, tem coisas codificadas na fotografia. Assim como tem o nível, o plano da analogia, da semelhança de fato que essa imagem de um tomate guarda com um tomate. Né? Então, obviamente, tem a semelhança aí. Mas tem também uma semelhança que é codificada. Então, tem um nível de codificação junto com a semelhança. E aí o Barthes faz um recorte que metodologicamente é muito clássico, muito rico, assim, muito inteligente. Ele diz assim, para mim dar conta de uma fotografia publicitária, eu tenho que reconhecer 3 níveis. A mensagem linguística, que não me interessa, que é aqui onde está escrito em italiano, aqui, La Italiana de Luce, ali embaixo, tá? O próprio rótulo da massa, Panzani, né? Então, ele exclui a mensagem linguística e se concentra nas outras duas, que é a mensagem icônica literal, que ele chama de denotada, e a mensagem icônica simbólica, que ele chama de conotada. Qual é a mensagem icônica literal? É aquilo que eu vejo de fato na imagem e que eu consigo descrever. O que tu enxerga ali, Feiler? Na imagem? Só te pergunto, é tu que eu enxergo aqui, tu, a Carla e o Carlos. Tá. Não, é uma rede com cebola, tomate. Eu acho que ali é um champignon, acho. Aí uma sacolinha de isso aí. Queijo, lata Exatamente isso. É isso aí. Então eu olho para uma imagem e eu vejo coisas e eu descrevo coisas. Tomate, batata, alho, rede, lata de não sei o que lá. Então tem essas coisas. Só que isso é o nível da mensagem icônica literal ou denotada. Isso é o nível da analogia. Só que além disso, tem outro nível. Eu posso ver outras coisas, como por exemplo, comida fresquinha. Tem comida fresquinha nessa imagem? Ou não? No sentido conotado, tem.
E é isso que ele vai discutir. E aí ele chega a dizer o seguinte, ó, olha ali o que ele diz, ó. Nos 2 últimos níveis, Barthes vê muitos significados. Ele vê volta do mercado. Ele olha essa foto e diz assim, ó, volta do mercado. Ele vê isso nessa imagem. Ele não vê só tomate, batata, champignon. Ele vê volta do mercado. Ele vê italianidade, porque é uma massa. Ele vê um cardápio alimentar completo. Ele vê uma natureza morta. Ele vê alimento caseiro, mais saudável, né? E ele chega a ver a volta do mercado, como eu falei, né? Então é isso. E assim ele tá reconhecendo um nível que é um nível cultural da imagem, que é um nível codificado da imagem, né? Então ele vai dizer que a mensagem icônica ela pode ser codificada, que é essa, mais cultural, e pode ser não codificada, que é a puramente analógica, descritiva, essa que o Feiler viu, descreveu ali para nós, né? E que esses 2 âmbitos existem simultaneamente, né? E que podem, então, aí ser separadas apenas pelo analista. O analista, lá na sua análise, ele vai destacar esses âmbitos. E isso aí seria a retórica da imagem. Né? Então, isso aí é a retórica da imagem para o Barthes. Esse é o discurso que essa imagem está fazendo. Para além da analogia, repara? A analogia é isso que eu vejo ali. Né? Mas a retórica da imagem é esse discurso que ela vai autorizar. Que ela autoriza. Tá? Então, assim, essa preocupação do Barthes com a fotografia, que atinge o ápice no livro A Câmara Clara, ela começa, como vocês estão vendo, já desde a década de 60. Mas ainda num registro muito cientificizante, muito textualista, muito de uma semiologia assim, mais dura, né? Mais... como é que eu vou dizer? Metodologicamente, assim, mais presa, né? Mais engessada, mais cautelosa, assim, metodologicamente. E tá lá, né? Então, é como se o livro A Câmara Clara, que é um livro de 80, recuperasse num outro registro, num registro mais poético, mais solto, essas preocupações que o Barthes já vinha acalentando desde o início, desde a primeira metade da década de 60. Tá? E aí, pessoal, chegamos, então, justamente nessa fenomenologia poética da Câmara Clara. Esse termo que eu tenho usado aqui, fenomenologia poética, não é meu, tá? Alguns autores que falam sobre o Barthes, que estudam o Barthes, usam essa expressão. Tá? Então, que o Barthes teria formulado nesse livro uma espécie de fenomenologia poética da fotografia. Né? E e é um livro teórico, assim, ele é um livro escrito como um romance, como se ele fosse um romancista, né? Pode ser lido como um romance, mas é um livro de teoria porque tem um sistema de pensamento aí sendo estruturado. Tem um conjunto de conceitos em articulação que ele desenvolve, que ele propõe para ler a imagem fotográfica. Tá? E eu listei esses conceitos aqui, os principais conceitos do livro. Tá? Primeiro, tem uma das melhores definições de fotografia que vocês poderão encontrar na história, que, perguntado o que é a fotografia, Barthes diz: isto foi. Que a fotografia é isto foi. Que a fotografia é sempre um registro de um tempo passado, de algo já, de um instante passado, de um momento passado, de um rosto passado, é sempre o registro de um morto.
ele vai dizer, né? Então, é uma teoria que a gente poderia chamar também de espectral, na medida que tem um fantasma. A fotografia tem algo da ordem de um fantasma, assim, tá? Porque é sempre o registro de um sujeito que já não é mais idêntico a si mesmo, de um tempo que já passou e de um sujeito que não é mais idêntico a si próprio. Por isso, aquele conceito lá da fotografia como espelho com memória. Uma coisa assim, que a gente viu lá atrás, que é um conceito que meio serve tanto para o Barthes agora, quanto lá para o Benjamin, que a gente viu há pouco, né? Então, essa definição do isto foi, ela é muito rica também. E ela é linda por ser, assim, duas palavras simples e fortíssimas, assim, na definição, né? O noema da fotografia é como se o Barthes estivesse procurando, assim, eu quero definir a essência do fotográfico, que é o noema da fotografia. O noema é esse núcleo existencial, definidor do fenômeno, assim. Então, perguntado sobre o noema da fotografia, ele vai dizer, isto foi, né? Vale dizer, pessoal, que tem aí, eu salientei essa dimensão espectral ou fantasmagórica, que vai assombra todo o livro, assim, isso tem a ver também com a própria biografia do Barthes, tá? O Barthes havia perdido a mãe dele havia falecido. O livro é escrito o livro, se eu não me engano, eu não vou me lembrar as datas, assim, tá? Mas a mãe do Barthes havia falecido. A mãe do Barthes havia falecido. Ele vinha escrevendo um livro chamado Diário do Luto, que depois é publicado. Anos depois, esse livro é achado e vem à tona, é publicado. Mas, em paralelo à escrita do Diário do Luto, um livro sobre a mãe dele, sobre a relação dele com a mãe dele, em paralelo, sobre a morte da mãe, em paralelo ele começa a escrever A Câmara Clara. Então A Câmara Clara está assombrado pela morte da mãe do Barthes. Tá? A Câmara Clara tem 48 pequenos capítulos. O livro está dividido em duas partes, ele é bem simétrico, assim, do ponto de vista da sua estruturação. O livro tem duas partes de 24 capítulos cada. Cada capítulo tem mais ou menos uma página e pouco. São capítulos curtos. E o livro nos apresenta 24 fotografias. Tá? E, basicamente, o Barthes começa a se perguntar o que é para ele a fotografia, qual a relação dele com a fotografia, e começam a desfilar fotos, que ele vai meio associando, assim, ao sabor da memória. E ele vai discutindo aqui e ali detalhes dessas imagens que lhe marcaram, que por uma razão ou outra lhe impressionaram, assim, ficaram guardadas na memória dele, né? E na medida em que ele vai falando sobre essas fotos vão se atraindo umas às outras, ele vai falando também sobre conceitos, ele vai formulando conceitos para discutir a fotografia. O que é a fotografia? Tá? Os conceitos são esses que estão aí no quadro. Operator, spectrum, spectator, studium e punctum. Tá? Reparem que essa ideia do fantasmagórico, do fantasma implicado na discussão, se evidencia já com esses conceitos ali de spectrum e de spectator, né? Que tem a ver com a ideia de espectro e também com a ideia de espetáculo. Tá? Mas o interessante de tudo isso, pessoal, é que na segunda parte do livro, o Barthes fala de uma fotografia em especial, que é a chamada fotografia do Jardim de Inverno, que é uma fotografia da mãe dele, criança. Né?
E ao longo de toda a segunda parte do livro, ele se reporta várias vezes a essa fotografia do Jardim de Inverno, que é a única fotografia que ele não mostra no livro. E a gente termina de ler o livro com a imagem dessa fotografia do Jardim de Inverno, que é a foto da mãe dele, e que é a única imagem que ele não nos mostrou ao longo do livro. Né? Então, ele fala e mostra sobre, ele mostra e fala sobre várias fotografias, mas a partir da segunda parte do livro ele fala muito sobre uma fotografia que ele não nos mostra e que é a fotografia do Jardim de Inverno, que é a fotografia da sua mãe, criança. A foto da mãe do Barthes, quando o Barthes ainda não a conhecia e quando ele, Barthes, não existia. Né? E ele está falando isso num processo de luto, assim. E o livro foi escrito em 48 dias. Eu não estou com o livro agora aqui na minha mão, mas tem uma data do término do livro. Numa das edições, na edição que eu tenho, tem uma data. E 3 de junho. Hã? Tem Ele aí? terminou em 3 de junho. É isso aí. Então... Porque eu vi que é meu aniversário. Teu aniversário? De 15 de abril até 3 de junho. Se a gente contar esse arco aí temporal, são 48 dias. Então, o livro tem o caráter de um diário mesmo, como se ele tivesse escrito um pequeno texto por dia, durante 48 dias. Né? Então, ele tem esse caráter de um diário do luto da mãe dele, sobre uma imagem, mais ênfase sobre uma imagem, mas também falando de outras imagens, e se colocando essa pergunta sobre uma virtual poética, teoria poética da fotografia, sobre uma fenomenologia poética, então, da fotografia, e construindo conceitos para dar conta disso. Tá? E aqui são algumas das imagens que ele vai nos mostrar. Tá? Tem uma coisa para distinguir ali, diferenciar o studium do puntum, que tem uma coisa que é o seguinte: toda fotografia eu consigo reconhecer coisas. Isso é uma época tal, é uma fotografia de guerra, uma fotografia jornalística, uma fotografia de tal gênero, é uma fotografia de tal pessoa, é uma fotografia em tal lugar. Todos esses saberes que uma fotografia invoca, e que são saberes históricos, sociológicos, técnicos, ele chama de studium, tá aqui, studium, os saberes acionados pela fotografia. Mas, além disso, sempre há um punctum na fotografia, que é aquele detalhe que, diz o Barthes, me fere, ou me punge, me toca, me chama a atenção, para mim. Então, aí tem aquela dimensão da singularidade experiencial da fotografia para ele. Nesse caso da primeira imagem aqui, é a gola, a ponta da gola desse escoteiro aí, não sei como é que é o nome desse menino aqui. Tem 2 meninos ao lado de um senhor sentado. Então, ele fala da ponta da gola exagerada de um deles, algo assim. Né? Então, e ele passa a se dedicar a isso, pessoal, a destacar nessas imagens pequenos detalhes que acionam nele uma memória, uma inquietação, um sentimento. Né? E esses elementos, esses traços, obviamente, não são os mesmos para mim, para ti, para o Feiler, para o Carlos, para a Carla, para o Barthes. Esses não precisam ser esses pontos aí, ou esses, como é que eu vou dizer, esses nódulos de significação afetiva, podem não ser os mesmos para todos nós. Mas o Barthes descreve quais são para ele. Né? Então, ele vai falando sobre isso. Aqui, ele fala do curativo no dedo da menina,
no centro da foto. Fala também da gola do menino, alguma coisa assim, né? Então ele vai descrevendo esses detalhes que para ele se revestem assim de significação, tá? E que acionam algum afeto, alguma memória perdida, assim, que trazem isso de volta, né? Aqui ele fala muito dessa imagem também, e aqui nós começamos a voltar para o Walter Benjamin. Porque tem uma coisa aí interessante, ele fala essa imagem de um sujeito que está condenado à morte, que havia tentado matar um político norte-americano, eu acho, uma coisa assim. Então ele fala muito do olhar desse condenado aí, se eu não me engano é isso, né? Eu agora também não me recordo, são 48 fotos, as análises são tão sutis assim. Mas ele fala dessa imagem, né? Esse sujeito, Alexander Gardner, né? Então ele fala dessa imagem e tal. E aí, pessoal, voltamos ao texto, esse estudo que faz um paralelo entre os dois autores, porque essa autora, que é a Katrin Yakavon, ela começa a descobrir que existem relações entre Barthes e Benjamin muito concretas. Assim, uma delas é a relação, uma espécie de citação intertextual entre os dois, porque o Barthes fala de fotografias a respeito das quais o Benjamin havia falado também. Algumas das fotografias que o Barthes discute na Câmara Clara haviam sido discutidas também pelo Walter Benjamin, nos seus textos lá da década de 30. Tá? No entanto, o Barthes nunca, em texto nenhum, parece que na obra do Barthes, poucas vezes o Barthes citou o Benjamin. E o livro vai nos mostrando isso, que o Barthes citava mais o Benjamin nas entrevistas que deu e quase nunca na obra escrita do Barthes. No entanto, há um tipo de citação intervisual entre os dois, porque o Barthes discutiu imagens que o Benjamin havia discutido também. E essa aqui é uma, sobre a respeito da qual os dois autores trataram. Tá? E aqui, bom, aí teriam outras também. Aí tem outras imagens, tem outro nexo assim, de relação que ela vai puxando entre os dois. Tá? Não se trata, obviamente, assim, de afirmar a influência do Benjamin sobre o Barthes. É muito redutor sempre examinar assim, em termos de influência, a relação entre os dois, né? Mas é muito mais interessante pensar esse diálogo entre eles, como um diálogo assim, nunca totalmente assumido por parte do Barthes. Obviamente, eles não se conheceram pessoalmente, mas tem algo aí que o Benjamin, embora fosse um autor alemão da teoria crítica, ele era um francesófono. Morou muito tempo em Paris, era muito interessado pela cultura francesa, né? Então Barthes e Benjamin compartilham assim certos cânones aí, a literatura do Proust, por exemplo, né? Ela fala muito assim. Aqui tem uma imagem do Benjamin na Biblioteca Nacional de Paris, um local em que o Benjamin trabalhou muito entre 27 e 40, quando estava já então escrevendo um conjunto de coisas que acabaria se tornando o Trabalho das Passagens. E o Benjamin se dava com esses dois caras aqui, Pierre Klossowski e o Georges Bataille, que são escritos. O Pierre Klossowski é um psicanalista, se eu não me engano, o Georges Bataille é um filósofo. Então o Bataille está vinculado assim ao surrealismo. Então eles estão habitando ali um cenário, um ambiente cultural assim, do qual o Benjamin participou. Esses aqui sim conheceram o Benjamin pessoalmente. E esses aqui conheceram também o Barthes pessoalmente, porque o Bataille trabalhava na Biblioteca Nacional.
né? Então, anos depois da morte do Benjamin, esses dois caras conheceram o Barthes. E a autora do livro discute que certamente esses dois caras haviam falado a respeito do Benjamin para o jovem Barthes. Então, era quase impossível que esses dois caras aqui não tivessem falado para o Barthes a respeito do Benjamin e dos escritos do Benjamin. E tem um dado aí, pessoal, que os escritos do Benjamin só começam a circular na França por volta de 1980, quando o Barthes já tinha morrido. Tá? Então, ela levanta a possibilidade assim, de que o Barthes tivesse tido acesso, mediado por esses sujeitos, à obra do Benjamin, antes da obra do Benjamin estar traduzida para o francês. Né? Bom, então, enfim, tem algumas determinações aí, assim, históricas, alguns que eu chamei aqui de constrangimentos contextuais que teriam determinado, então, a apropriação de Benjamin por Barthes. Né? Então, ela vai levantar isso em entrevistas que o Barthes deu, entrevistas que outras pessoas dão, e ela vai, nessas entrevistas, lidando com esses dados históricos, mostrando que seria quase impossível que o Barthes não tivesse tido um tipo de contato com a obra do Benjamin. E a evidência maior disso é que o Barthes discute na Câmara Clara, sem citar o Benjamin, pelo menos 3 ou 4 imagens que o Benjamin havia analisado nos seus textos lá da década de 30. Tá? Eu acho que tem mais imagens, não é só essa aqui, mas tem mais aqui que eu separei, elas estão em algum lugar que eu não estou agora encontrando. Achei que eu tivesse colocado, eu já passei por elas aqui e me perdi. Não sei se não são, inclusive, essas duas aqui, pessoal. Provavelmente sejam essas duas também, além daquela do cara que está condenado lá para morrer. Tá? Mas, enfim, ela mostra essas imagens quais são, ela compara as versões do Câmara Clara com as imagens, os textos do Benjamin com as imagens. Até porque os textos do Benjamin têm aquele problema das edições, né? Das várias edições do livro. O texto sobre a obra de arte saiu em francês pela primeira vez. Né? Essas edições, algumas com imagens, outras sem imagens. Então, ela vai rastreando, assim, esse percurso dos escritos, né, na história, e como é que, em função disso, o Barthes teria, de fato, se aproximado do Benjamin e sofrido algum nível de influência por parte do Benjamin, meio indireta, assim, né, e uma influência que nunca se explicitou nos escritos do próprio Barthes. Tá? Tem mais coisas aí curiosas, assim, que a gente vai ver, que é uma outra obsessão comum dos dois por fotografias familiares. Tá? Então aqui, ó, essa é uma imagem do jovem Walter Benjamin, com o seu irmão e sua irmã. O Benjamin é o maiorzinho, mais velho. Na época, parece que o Benjamin tinha 8 anos aqui. Então, o Benjamin, ele, numa das suas discussões sobre fotografia, eu acho que isso está no livro, justamente no texto, justamente sobre a obra de arte, ele discute essas fotos do Franz Kafka. Tá? Então, o Benjamin discute, assim, essa fotografia posada dentro de um cenário coreografado, assim, um cenário produzido. E ele discute também a artificialidade do cenário. O Benjamin discute as fotos do Kafka, essas duas fotos. Ele discute a artificialidade do cenário, a cara de enfado do Kafka. Né? Ele discute a presença de elementos da vida natural, assim, uma ovelha empalhada, uma planta de um lado aqui. Então, é um cenário, mas que é um cenário que traz elementos do mundo natural, assim. Então,
é uma foto posada. O Kafka, no caso, aqui nas duas imagens, está enfadado de ter que ficar ali por horas e horas para poder fazer a tal da foto, né? Tem uma pompa aí de classe, porque a fotografia era algo para as classes altas na época. Não está popularizada, né? Então, os elementos auráticos têm a ver com isso também, com uma tradição de uma cultura aí que ainda sobrevive aqui, né? Como cultura de classe, de certa maneira. E aí, a Katrin Yakavon, lá no seu livro, ela vai discutindo isso, sim, que o Benjamin está discutindo as fotos do Kafka, e ela se dá conta que tudo que o Benjamin fala sobre o Kafka aqui se aplica para ele próprio aqui. Porque é mais ou menos o mesmo cenário. A mesma pose. A mesma alegria estática, forçada. Né? E aí a autora se dá conta de que quando o Benjamin descreve o Kafka, ele está descrevendo a si próprio. Ou seja, a discussão que o Benjamin faz de um retrato do Kafka é indiretamente uma discussão que ele está fazendo sobre o retrato dele mesmo. Aqui. Né? Então, é como se esse aqui fosse o jardim de inverno do Benjamin. Né? E se o Roland Barthes é obcecado pela fotografia do jardim de inverno da sua mãe, quando era menina, provavelmente nessa mesma época aí, o Barthes nasce então em 1915, provavelmente a fotografia da mãe dele, algo ali em torno de 1920, né? Essa fotografia do Benjamin aqui provavelmente é de 1900, o Benjamin tinha 8 anos. Né? Então, assim, a obsessão do Barthes com a fotografia do Jardim de Inverno, onde aparece a mãe dele criança, teria uma equivalência com a obsessão do Benjamin pela fotografia do Kafka, que é quase igual à fotografia dele próprio. Então aí parece ter, entre Barthes e Benjamin, uma conexão meio torta, meio indireta, meio velada, meio criptografada, assim, que a autora, a Katrin Yakavon, lá acha, desvela, assim, e nos fala a respeito disso. E tem um outro dado, pessoal. Aqui são imagens, assim, da família do Barthes. Aqui são imagens da mãe dele, tá? O Barthes não está aqui, mas são os avós do Barthes com a mãe dele e a mãe dele menina com um primo dela. Ou um tio do Barthes, não tem um parentesco ali. Tá? E aqui tem uma foto do Barthes com a sua mãe. Também. Né? E tem uma outra coisa muito doida, que a autora ela encuca, a Katrin Yakavon, lá do livro que eu mostrei antes, que é um baita, esse aqui, que é um baita de um estudo. Aí ela termina o estudo indo atrás, então, tá, eu quero ver então a fotografia de inverno do Barthes. Cadê? Eu não aguento não ver essa foto. Eu quero ver, quero achar essa foto. Que o Barthes descreveu tanto na segunda parte da Câmara Clara. E ela vai atrás de entrevistas, ela vai vasculhar fotos do Barthes. Ela vai atrás de entrevistas do Barthes, ela vai atrás de fotos de familiares do Barthes, ela cata, cerca o Barthes para tentar achar a tal da fotografia do Jardim de Inverno. E aí ela sustenta que a fotografia de inverno é essa aqui, o que vocês veem, que está na parede ali. Bem no centro, existem 3 quadros. Tá? Vocês, por mais que se aproximem, não conseguirão ver, não dá para ver detalhes. Eu tentei ampliar ao máximo isso. Não consegui ver. Mas ela sustenta, assim, ela pega entrevistas em que o Barthes fala dessa foto da mãe dele, para além daquilo que ele escreveu no texto e tal, ele fala
do local de trabalho dele, ela fala, o Barthes fala em entrevistas do local de trabalho dele, das imagens, fala do livro, tal. E aí ela vai fuçar nas imagens do Barthes, e aí ela pega essa imagem, que é a capa de um livro do Barthes, chamado Grão da Voz, que tá ele ali, ó. Na capa desse livro tá ele segurando um retrato ali, ó, um quadro ali. E ela sustenta que esse quadro que está ali na frente dele, nessa foto, é a foto do Jardim de Inverno, da mãe dele. Porque aí ela começa a examinar outras fotos do Barthes e ela começa a encontrar aquele quadro. Aqui, ela diz que seria a mesma imagem. Ó. Na parede aqui e aqui na mesa dele. E aqui também. Aqui não dá para ver. Então diz que tem várias fotos do Barthes no seu escritório, inclusive ele na capa de um livro dele, com a foto ali, e que essa foto seria a maldita foto do Jardim de Inverno que nós nunca veremos. Né? Então é isso. Dali a foto. Se alguém tiver aí como ampliar isso, sei lá, catar essa imagem, seria curioso. Isso é muito curioso. Aí ela comenta assim do espólio do Barthes, que provavelmente essa imagem está lá no espólio dele, coisas desse tipo, assim, né? E aqui tem, só para finalizar, pessoal, alguns dos livros assim que eu mencionei, tá? Obras clássicas do Barthes também. E aí, eu vou deixar de compartilhar aqui. Dou por encerrado a minha apresentação, assim, mas a gente pode... É quase 7 horas já, a gente tem estourado sempre. Mas acho que dá, a gente pode aí pegar uns 15 minutinhos para uma rodada, assim, ou mais até. O que é essa? Essa marca d'água, eu não sei o que é. Ali o Daniel tá falando. Ah, bom. Que é uma empresa é um banco de imagens digitais, então certamente está circulando com a marca d'água em resolução baixa. Sim. Eles certamente têm com resolução maior comprando deles, do banco deles. Aí dá para ampliar e ver, não sei quanto eles cobram. Mas essas empresas vendem para jornais, vendem para revistas e cobram, sei lá, 200, 300 reais para o uso da imagem. Então, talvez comprando deles dá para ampliar e ver o que tem ali. Sim, acho que a gente poderia aí achar essa imagem, né? Achar, sim, ver. Também não sei assim se também não é melhor deixar assim, sem ver a imagem, né? Mas enfim, pessoal, aquele livro ali que compara os dois autores, eu achei assim bárbaro, assim, muito bom no modo como ela transitou pelo meio esse percurso que a gente fez aqui, né? Apresentar os dois e depois examinar assim apresentar um e outro na vírgula, no detalhe, assim, depois examinar os meandros históricos, assim, de que poderiam ter propiciado ali uma relação, assim, né, de um pensamento com o outro. Aí. Isso. Olha, por favor. Eu gosto muito da Câmara Clara, né? Eu sou apaixonado por esse livrinho, assim, é uma coisa pequenininha, mas é que realmente, como comentamos na mais um. É um livro que eu gosto bastante. E um texto que eu gosto muito dentro da Câmara Clara é sobre a fotografia doméstica, né? O nome do texto é Fotografia Doméstica. E eu fiquei impressionado porque no meio do texto, assim, começou a me vir umas coisas na cabeça que assim, ele estava descrevendo praticamente o Instagram, né? Dentro do texto, assim, dá para ver essa coisa de, tipo, a fotografia que é facilmente manipulável, que pode ser replicada e refeita, né? E como ela vai se perdendo dentro dela mesma, dentro da própria significação da imagem. E aí eu fiquei assim, ele está falando do Instagram nos anos 80, 70, assim, nos anos 70 eu já estava falando. Sim. É massa isso, né? E isso aí, chega a ser, às vezes, assim, premonitório, né? Assustador, premonitório.
certas coisas assim, que surgem, né, no meio de uma discussão desses caras aí, né? Mas, enfim, eu também acho um texto assim, foi fascinante, né? Do ponto de vista como é agudo analiticamente, é bonito esteticamente, né? Plasticamente, assim. E tem uma coisa de síntese também, né? Isso aí eu acho muito... só isso eu acho um mérito louco, assim. 48 dias eu vou escrever esse livro. Entende? Eu vou escrever uma página por dia, uma página e meia por dia. É isso, é simples, pessoal. É muito simples, é só se programar e fazer isso, deu? Assim, parece simples, né? Mas, tipo, essa... e uma busca que tem ali também por um não sentido, né? Ele está muito organizado em torno de tentar expressar algo que ele... Tanto que ele não nos mostra a imagem, né? Mas buscar expressar uma relação dele com essa fotografia que, no final das contas, ela é inexprimível, né? Assim, né? Mas que ele tenta, ele dá volta em torno nisso, ele se aproxima, ele recua, mas ele fica ali preso nesse projeto, assim, né? De explicar o que é para ele aquela fotografia. Né? Então, esse enfim... livro, ele é tipo aqueles livrinhos que a gente abre de vez em quando só para ler uma página, para ver o que significa no dia da gente, né? Porque eu tive contato com ele no mestrado, apaixonada por fotografia e aquela coisa. Eu tive uma outra visão, que até quando eu fiz no mestrado, eu li junto com esse livro aqui, ó, que é Álbum de Família. É outro baita, é esse livro do Armando Silva do cara. Opa, isso. É muito massa também. Eu li junto, sabe, os dois. É aquela coisa de arquivista apaixonada por organizar fotografia, a gente organiza a fotografia da casa. E agora, eu lendo de novo essa semana, a creche me pede uma foto. Eu digo, putz, que foto será que o meu filho vai ter, a imagem que meu filho vai ter de mim através da foto, né? Aí eu digo, poxa, a gente sempre quer mandar uma foto mais arrumada, mais posada, maquiada. Eu mandei uma foto minha escabelada de roupa velha dentro de casa com meu filho. Eu digo, deve ser que nem o Bartz, é essa imagem que ele vai ter de mim, né? Não dei. Sim, eu lembro que quando eu dei essa cadeira lá na Unicinos, assim, a gente trabalhava também no momento, meio dentro do módulo Bartz, né? Cada autor era um módulo de 3, 4 aulas, assim. Aí dentro do módulo Bartz a gente entrava nessa discussão sobre os álbuns de família, né? Desse livro do Armando Silva aí. E aí a gente abria uma aula para que os alunos trouxessem, né? Para cada módulo desses, de cada autor, havia uma aula que era para eles trazerem fotos, né? E nessa eu sou uma apaixonada por arquivo pessoal. Isso eu aí. Gosto de ver arquivo pessoal. Virava uma discussão louca, assim, virava uma catarse na aula, porque daqui a pouco começava a aparecer... Na arquivologia a gente tem muita discussão. Nossa, na aula que a gente viu isso, a gente chorou, né? Mas na arquivologia tem muita discussão, porque a fotografia ela tem um valor sentimental. E é um valor que não existe dentro da arquivologia para a gente classificar uma fotografia. Aí é complicado tu pensar na fotografia no momento de ter que jogar fora uma foto. Sim. Então, na arquivologia, estuda como pensar o valor da fotografia dentro de um arquivo pessoal. E aí vinham discussões, assim, daqui a pouco o cara começava a mostrar umas fotos do diário da família, assim, começava a vir, assim, história da família, tá? Do cara que morreu, do tio que largou da tia, né? Coisas desse tipo, assim, né? E, além disso, tem uma discussão que ele faz aí, o Armando Silva, que o próprio álbum é relevante, né? Tem pessoas, por exemplo, a minha mãe, ela guarda no álbum, no meu álbum, cada filho tem um álbum seu, criança. E em cada álbum, a mãe guarda o cordão umbilical daquele filho. Ou, tipo assim, o primeiro corte de cabelo, tá lá o fio de cabelo, né? Então, daqui a pouco, aquele álbum de fotografia não tem só fotografia, tem uma parte do meu corpo lá. Tá o meu cabelo, tá o meu umbigo, tá? Então, o álbum, a materialidade do álbum vira uma coisa a ser discutida também.
Porque tem aqueles álbuns antigos, que é um álbum encadernado, com aquelas folhas de veludo, assim, né? Tem outros álbuns que vêm em caixas, por exemplo. Aí tu começa a ver os tipos de álbum que começam a aparecer na sala de aula. Por exemplo, quem é que faz o álbum? Nunca são os homens, né, das famílias. O álbum sempre é a irmã mais velha, a avó, a mãe. Dificilmente é o homem da família que detém assim, a organização do álbum, que guarda o álbum, que cuida do álbum. Então aí a gente começa a ver vários elementos para analisar assim, do papel da fotografia na família. Né? Outra coisa interessante, o que as famílias fotografam? Ah, essa família aqui, olha só como tem foto de carro. Tem foto de carro, de cachorro, de um pátio, de uma casa nova. O que cada família fotografa? Mais, a gente poderia examinar assim. Porque tem valores aí, né? Que estão se expressando no modo como isso... E aí são perspectivas. Aí são perspectivas também. Claro. Podem ser mulheres que organizam os álbuns, mas podem ser homens que fotografam. Ah, exatamente. Aí vem uma outra teoria de que a mãe nunca aparece na foto. São as selfies maternas. Ninguém tira foto da mãe. Isso. Quem faz a foto? Quem faz o álbum? Quem guarda o álbum? Quem aparece no... E aí aqueles conceitos do Barthes lá de spectator, operator, spectrum. O operator é quem faz a foto. Agora não me lembro. O spectrum é quem aparece na foto. Né? Então aí a gente poderia começar a usar os conceitos, aqueles que ele deu lá, para a gente pensar essas coisas todas. Né? Enfim, isso aí é uma baita discussão, assim, pessoal. Mas reparem também como a gente descambou para uma mídia, né? Fomos para o debate de uma mídia mesmo. Né? Claro que tem a teoria aí por trás, né? Mas parece que a mídia puxou muito assim a discussão para si. Pessoal, já estamos todos bastante cansados aí. Vamos ficar por aqui hoje. A gente conversou... Bom, se bem que na realidade conversamos pouco, né? Pouca discussão, mas estamos só... Recém marcamos a metade temos mais ainda 8 aulas, né? Logo em seguida, a gente vai ganhar uma dinâmica de muita discussão, né? A partir dali da 10ª... A gente tem mais 4 aulas mesmo, mais de conteúdo, assim. Depois vai ter um respiro lá para a gente fazer um debate. E depois a gente vai discutir muito as ideias de cada um e tal. Então, não se preocupem caso a gente não tenha podido falarmos todos mais, assim, debater mais soltamente como gostaríamos. É que hoje tinha muito conteúdo, né? São 2 autores, muito pancadas cada um, assim, muito ricos, né, pra gente... de informação para a gente processar e tal. Então, peço que fiquemos por aqui, já estou cansado, sim, a gente vai para o final de semana bem. E aí seguimos. Pode ser? Tá? Vamos falar para definir quem não definiu a questão do livro ali. Beleza? E aí, assim que for chegando, vocês vão me avisando aí também. A gente vai se falando. Tá? Um abração a todos, bom final de semana, se cuidem. Um abraço, pessoal, bom fim de semana. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, gente. Bom final de semana. Valeu.